aqui vamos começar fazendo um esboço, né, desse desenho. A gente tem um anel circular com densidade linear de carga, tá? Posicionado no plano XY de raio A, beleza? Então vamos ter mais ou menos isso aqui, ó. Aqui o nosso eixo Z, X e Y, e o nosso anel com centro aqui justamente no eixo Z. Esse problema, pessoal, é muito interessante porque ele já caiu, né, na prova de 2019 e é um problema que tem uma dificuldade aí difícil, tá? É um problema difícil, beleza? Então é interessante que mesmo que você não consiga resolver, mas que você tenha uma ideia de como você resolve, beleza? E tente fazer aí. Então veja só, a gente tem a densidade linear de carga, né? Que é calculada como a quantidade infinitesimal de carga aqui, a carga infinitesimal dividido pelo nosso comprimento, né? Infinitesimal. Bom, a ideia é a gente calcular a carga que o campo, na verdade, que uma cargazinha dessa produz em um determinado ponto aqui, tá? Então a gente vai pegar o nosso anel e dividir ele em partes infinitesimais de comprimento aqui, ó, dl. Comprimento muito pequeno, né? Um comprimento infinitesimal. De forma que eu tenho aqui uma única carga, né? Matematicamente a gente consegue fazer isso. E aí eu vou calcular o campo que essa carga infinitesimal produz nesse meu ponto aqui, né? Observe que você vai ter aqui um vetor, beleza? Então você vai ter uma expressão para o seu DE e você vai fazer o quê? Você vai utilizar da simetria do problema desse seu anel aqui para conseguir calcular o campo total. Como é que você sai de uma coisa que é infinitesimal e chega no campo total? Aplicando integral. Então eu vou aplicar a integral em DE para calcular o campo total ao longo de todo o anel aqui, correto? Então tenta usar da simetria do problema, né, do anel aqui, para você conseguir eliminar algumas dessas componentes. Aplica a integral para calcular o campo. Eu peço você paciência, né, para tentar resolver esse problema, que não é fácil. Mas se você tiver uma ideia mais ou menos de como é que você simplifica a expressão ou algo do tipo, já facilita, beleza? Então dá uma pausa agora, reflete um pouco e tenta ter ideia ou resolver. Bom, então vou colocar aqui o nosso anel com os eixos. Bom, então vê só, pessoal. A gente quer calcular o campo, por exemplo, que é produzido aqui nesse ponto, né? Nesse ponto Z, tá? Então o que é que eu faço? Eu pego o meu anel e pego somente uma carga discreta dele. Beleza? Uma carga muito pequenininha num comprimento bem pequeno, dl, a partir de uma carga infinitesimal. Essa carga infinitesimal vai produzir um campo aqui, né? Um campo aqui do tipo DE, um campo infinitesimal, beleza? Só que observa que esse campo eu posso decompor ele, correto? Eu posso decompor ele aqui na direção Y e na direção Z. A gente pode fazer isso aqui, ó, decompor ele na direção Y e decompor na direção Z, não é verdade? E aí vamos usar, antes de começar a fazer as contas, é muito mais importante ter a ideia. Vamos usar dos artifícios aqui da simetria desse meu anel para verificar se a gente já pode simplificar alguma dessas componentes, porque isso aí já facilita a minha vida. Então observe o seguinte, ó, esse campo aqui, né, DE, ele está sendo produzido por essa minha carga que está localizada aqui, ó. Então você está a uma distância R, né, e você está produzindo esse campo aqui. Só que observa que se eu pegar uma carga diametralmente oposta a essa, ou seja, se eu pegasse aqui, digamos, uma corda, né, diametralmente oposta, eu chegaria nessa carga daqui. Para essa outra carga, o que é que iria acontecer? Nós iríamos produzir aqui um campo DE também, a componente na direção Z e a componente na direção Y dessa outra carga. Então você teria dois vetores aqui de sentidos opostos em mesmo módulo. O que é que a gente pode fazer com eles? Eliminá-los. E daí? E daí que isso já facilita as minhas contas, porque quando eu for calcular o campo, né, e depois eu for aplicar a integral para chegar na expressão do campo total, eu não vou considerar essa componente y, eu considero somente a componente z. E aí você lembra que a componente z, como é que ela é calculada? Ela é minha componente DE, né? DE
vezes o cosseno do ângulo alfa, que vai ser justamente esse ângulozinho aqui, ó. Beleza? Aí eu vou aplicar a integral aqui. Então já facilita minhas contas. Então veja, você tem um cosseno de alfa, né? Então vamos ter que obter esse cosseno aqui. E vamos ter que obter essa expressão de dE infinitesimal só para essa carguinha aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu sei que dE na direção z, que é onde eu estou interessado, ele é igual a dE vezes o cosseno de alfa. Só que aí, vamos lá, pessoal. Observe esse teu triângulo aqui, ó. Esse teu triângulo, observe que aqui você tem um raio A, não é verdade? E aqui, daqui para cá, mede Z. Correto? Então, a gente tem, na verdade, ali um triângulo retângulo desse tipo aqui, ó. Onde aqui é alfa, onde aqui é A, onde aqui é R e onde aqui é Z. Observa que o cosseno de alfa, ele é o adjacente sobre hipotenusa, ou seja, ele vai ser Z sobre R. E R, pessoal, é a hipotenusa desse triângulo. Então, R ele é Z ao quadrado mais A ao quadrado da raiz quadrada. Substituindo o R aqui, esse teu cosseno de alfa, ele vai ser Z sobre Z ao quadrado mais A ao quadrado. Correto? Então, eu vou pegar esse valor, essa expressão aqui e colocar ela aqui, ó, né? Aí, vamos para essa expressão de dE agora. Veja que a expressão de dE, ela é dada por quem? Ela é dada pela sua constante, né? Que eu vou tirar da minha integral, no caso, vezes a quantidade de carga infinitesimal dividido pelo quadrado da distância dessa minha carga infinitesimal até o ponto onde eu quero aplicar o campo, que é, no caso, R, tá? De que, como é que a gente vai reescrever isso aqui? Veja que ele deu a sua densidade linear. Então, você vai usar isso, né? Lembra que a densidade linear é dado por dq dividido por dl. Ou seja, daqui, pessoal, dq ele vai ser a sua densidade linear vezes dl. Substituindo aqui, ó, esse seu campo dE, ele vai ser a sua constante vezes a densidade vezes dl dividido pelo quadrado da distância. Opa, mas eu sei que eu já tinha visto aqui que essa distância, né, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ela era o quê? Ela era z ao quadrado mais a ao quadrado da raiz quadrada. Quando eu elevo ao quadrado, eu tiro a raiz, não é verdade? Então, aqui vai ficar somente z ao quadrado mais a ao quadrado. Eu vou pegar agora essa expressão e colocar ela aqui, beleza? Então, ó, KdL sobre... Aqui, ó, é o quê? É z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 1 meio. Vezes isso aqui, né, que é elevado a 1, vai ficar 3 meios, tá? Então, aqui vai ficar z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza. Só que observe o seguinte, pessoal. Esse seu dl aqui é o comprimento, né? É uma grandeza do tipo linear. E lembra que eu quero calcular o campo que todo esse anel produz nesse ponto. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai converter da grandeza linear para a grandeza angular. Aí você lembra que grandeza linear é igual ao raio, né? Que no caso é A, vezes a grandeza angular. Porque essa minha grandeza angular significa o quê? Que eu vou variar aqui, ó, por exemplo, de 0 até 2π. Porque eu quero calcular o campo que todo esse anel produz aqui. Então, a variação de θ, que é o ângulo, é de 0 a 2π. Beleza? Então, eu vou fazer justamente essa troca aqui, porque quando eu for fazer a integração, eu vou colocar a integração justamente de 0 a 2π. Beleza? Com relação a θ. Portanto, pessoal, aqui vai ficar o quê? Ó? dz vai ficar só constante, a densidade, a dθ, né? Que é essa expressão aqui, beleza? Vezes z dividido por z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Bom, já fiz tudo o que eu podia. Não há mais nada que eu possa fazer. Já simplifiquei ao máximo minha expressão, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou integrar. Porque isso aqui eu estou calculando para uma carga infinitesimal. Quando eu integrar, eu vou estar calculando para todas as cargas infinitesimais aqui do meu anel de 0 a 2π. Então, agora vamos integrar essa expressão. Bom, então agora aplicando a integral, né? Se a gente tem dE e a gente aplica a integral, a gente retorna o campo total, não é verdade? Então, aqui, ó, esse meu campo, ele vai ser dado pelo seguinte. Eu vou integrar, observe isso aqui, ó. Isso aqui é z vezes dθ.
Eu vou integrar com relação a θ. Então lembra, quem não é θ é uma constante e vai para fora da sua integral, não é verdade? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, essa é a sua integral, deixa eu só reorganizar aqui, olha só. Esse seu campo ele vai ser essa integral, né? K lambda AZ dθ dividido por z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios, onde quem está variando aqui é θ, né? De 0 a 2π. Então, quem não é θ vai para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. K vezes lambda AZ dividido por z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios da integral de 2π a 0 com relação a θ. Só que essa integral dá o quê? Dá 2π, correto? Então, aqui vai ficar essa expressão, né? A sua constante, lembra que ela é dada por 1 sobre 4π de ε0 vezes essa sua integral que deu 2π. Simplificando 2π com 4π, sobra somente 2. Então, aqui, esse seu módulo do campo vai ser lambda AZ, beleza? A é o raio, Z é onde você está, né? A localização, z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios vezes 1 sobre 2 ε0. Beleza, pessoal? E tem a direção, né? Porque se você perceber, você vai estar na direção z, né? Então, a gente pode, se a gente quisesse um vetor, a gente colocaria na direção aqui do vetor k, né? E jk, o k está na direção z. Beleza? Então, essa seria a expressão do meu campo, tá? Só que ele quer o valor de z para o qual o campo é máximo. Então, a gente vai ter que calcular a derivada de E com relação a z igual a 0, né? Que é justamente encontrando aqui o módulo vai ser máximo quando essa sua derivada de E com relação a z for 0. Então, vamos ter que pegar a expressão aqui, né? Sem essa notação vetorial, essa expressão e derivar com relação a z, tá? Então, veja que você tem o z no denominador e o z no numerador. Vamos ter que usar aqui a regra do quociente, tá? Então, usando a regra do quociente, a gente deriva com relação a z, quem não é z é constante. E derivando com relação a z, essa expressão igualando a 0, a gente tem o seguinte. 2az ao quadrado igual ao cubo. Veja só, para chegar aqui, você vai usar a regra do quociente, tá? Como é um problema de física, eu não vou perder tempo nisso, até porque o vídeo já está longo, tá certo? Então, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Lembra que a gente quer achar o valor de z. Então, daqui, o valor de z vai ser mais ou menos a sobre a raiz de 2. Só que ele quer os valores de z positivo acima do eixo 0, né? Acima do ponto 0, na verdade. Ou seja, a resposta final vai ser a raiz de 2. Ou seja, vamos ficar aí com a alternativa como sendo a letra B, tá? Se você tiver dificuldade nisso aqui, pessoal, para você fazer esse cálculo aqui, né, da derivação, fala com a gente, né? Ou você olha na resolução em PDF, tá? Mas assim, o importante é você ter aquela ideia inicial do problema. Refaça esse problema várias vezes, guarda esse problema na caixinha, né, dos seus problemas aí e refaça esse problema depois, porque é um problema difícil, né? Você vê que a carga matemática é grande, que a carga de física acaba sendo grande também, porque você está lidando com quantidade infinitesimais, mas assim, o CP5 pode cobrar novamente esse tipo de problema, né? Com outro rearranjo, mas sendo uma distribuição contínua de carga, feito esse problema aqui, beleza? Então, ficamos por aqui.